a quem essa lei se aplica. A aplicabilidade dessa lei é muito interessante por conta do artigo 1º e por conta de algumas outras teorias estabelecidas até no parágrafo 1º desse artigo. Ele vai dizer para você o seguinte: a priori, né, de regra, pelo nome ser Lei do Processo Administrativo Federal, ela só se aplica à administração pública direta ou indireta no âmbito federal. Então, de regra, essa lei ela foi produzida especificamente para atender os interesses da administração federal, União. Tá? Administração direta federal, União. Administração indireta federal, autarquia ligada à União, fundação pública ligada à União, União, no final das contas. Então, eu posso dizer para você, de início, isso aqui é só a introdução do nosso trabalho, que essa lei será aplicada nos estados, municípios e Distrito Federal? Não. A regra é que ela é aplicada somente em âmbito federal. Segunda coisa, mas eu posso dizer para você que eu posso aplicar essa regra para estados, municípios e Distrito Federal? Posso, desde que essa aplicação seja subsidiária, ou seja, o estado, o distrito, o município, eles podem determinar que para procedimentos internos, para procedimentos administrativos, processos administrativos serem realizados, nós vamos utilizar a Lei 984 como base de definição do ato. Então, qual é a ideia? Claro que estados, municípios, você estudou autonomia e soberania, você sabe disso, as características do estado, pô. Eles têm sua autonomia de trabalho, eles têm a sua produção. Você estudou lá também administração, organização da administração pública, você vê que os entes políticos da administração direta, aliás, que os entes da administração direta são entes políticos, têm capacidade legislativa. Então cada um vai produzir o seu processo administrativo. Só que eu posso muito bem definir por lei que eu quero utilizar a Lei 9784. Isso é problema meu. Então, assim, a lei estabelece para você a regra é a aplicação federal, mas estados, municípios e distritos não estão isolados, não estão proibidos de utilização dessa lei como subsidiário. Porque ele já tem um procedimento próprio, eu posso complementar o procedimento utilizando a lei 9784. Tranquilo? Deu uma falha agora, 9784. Eu posso utilizar sem problema nenhum. Tranquilo? Desde que, claro, a lei estadual, a lei distrital, a lei municipal preveja a aplicabilidade dessa lei. Então, primeira situação, regra, federal. Segunda situação, exceção. Municípios, estados e DF podem utilizar essa lei de forma subsidiária com previsão legal sempre. Terceira situação, essa lei supostamente, que é outra regra que ele vai estabelecer para você, é aplicada apenas ao âmbito do Poder Executivo. Até porque, já que é uma lei de processo, é uma lei que vai falar de função administrativa. Claro, somente o lado administrativo pode produzir um processo. Então, não à toa ele fala processo administrativo. Ah, a pessoa está falando merda, porque o judiciário também possui processo. Processo lá, processo aqui. A gente está falando de processos administrativos. E para ser produzido só pela função administrativa. Mas mesmo assim, eu ainda tenho a exceção óbvia. Estou te falando. A lei diz para você que é no âmbito do Poder Executivo. Mas ela mesmo vai chegar depois no parágrafo 1º e vai falar. Também se aplica a lei do processo administrativo aos poderes judiciário e legislativo quando desempenhando função administrativa. Então esse ponto aqui é interessante. Pô, você acabou de falar, cara, você é doente, sim, eu sou. Você acabou de falar que isso aqui é só para o âmbito do Poder Executivo, sim? Porque se você lembrar bem a tripartição de poderes do nosso querido Montesquieu, se você trouxer a ideia da tripartição, quem tem a função administrativa é só o Poder Executivo. Lembra a função típica? Legislativo legisla e fiscaliza, judiciário julga, porra. Mas você sabe que atipicamente poderes judiciários e legislativo, judiciário e legislativo podem agir de forma administrativa. Então qual é a ideia? Em âmbito de função típica, somente Poder Executivo e atipicamente pode ser aplicada essa lei para Poder Judiciário e Legislativo. Porque, de regra, eu vou ficar falando essa porra de regra o tempo todo, o processo administrativo é feito em âmbito administrativo. E quem tem a função administrativa é o Poder Executivo. Ponto final. Só que eu tenho a possibilidade de aplicar o judiciário legislativo quando agindo administrativamente. Um exemplo, quando o Senado Federal realiza um procedimento de compra através da Lei 8666/93, a Lei de Licitações, eu estou realizando um processo administrativo de aquisição de bens, que passa por uma licitação. E essa licitação vai ser observada seguindo o processo administrativo federal. Tranquilo a história? Isso vale para o judiciário também, tá? Deu para entender a jogada? Olha só, 2 pontos. Regra. Essa lei é aplicada somente ao Poder Executivo no âmbito federal da administração direta ou indireta.
Exceção: essa lei será aplicada aos poderes judiciário e legislativo quando agirem em função e desempenho administrativo e podem ser aplicados também a estados, municípios e DF, desde que haja previsão legal de aplicação subsidiária dessa lei. Tranquilo? Eu adoro falar subsidiária, porque é engraçado que o pessoal fala subsidiário, e até eu vou nessa onda. Eu aprendi uma vez que me falaram, não existe subsolo, logo não vai ter subsídio, né? Então a ideia é subsídio, subsidiariamente. Eu tenho que me corrigir, porque eu já estou aqui para ferrar teu português também.